Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal BTC Fé, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode acessar o site do canal e obter lá este comentário em PDF. Você também vai encontrar alguns infográficos que vão te ajudar a dinamizar as suas aulas. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Hoje, na lição de número 12, o tema será a chegada dos gentios. Lucas registra em Atos dos Apóstolos a inclusão dos gentios no ambiente do reino de Deus, que até então era composto apenas por judeus. Este fato apresentou uma grande mudança para que o evangelho alcançasse pessoas de todas as nações, conforme Jesus mesmo instruiu os apóstolos a fazerem. O comentário da Bíblia Diário de Viver diz que os primeiros dias do cristianismo foram emocionantes à medida que o Espírito Santo de Deus se movia e as opiniões das pessoas iam mudando. Os convertidos tinham diversas procedências. Até o temível Paulo, ou Saulo de Tarso, converteu-se em cristão, e os gentios respondiam às boas novas a respeito de Jesus. O centurião romano Cornélio foi um dos primeiros gentios convertidos. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 44 ao 47. Quando Pedro ainda estava falando estas coisas, o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. Os judeus que tinham ido com Pedro ficaram admirados de que a dádiva do Espírito Santo fosse destinada também aos não-judeus. Porém, não podia haver dúvida sobre isto, porque eles os ouviram falar línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: alguém pode deixar de querer que eu os batize, agora que eles receberam o Espírito Santo como nós? Segundo Barclay, antes de Cornélio ser aceito na igreja, Pedro tinha que aprender uma lição. Os judeus criam que Deus não tinha nada que a ver com os gentios, que seus favores eram para os judeus e somente os judeus. Pedro tinha que reconsiderar isso antes de Cornélio poder ser aceito. O 10º capítulo de Atos nos relata uma história que marca uma das maiores mudanças na vida da igreja. Pela primeira vez se admitirá um gentio na comunidade cristã. É importante ressaltar que esse processo não foi simples nem fácil. A chegada dos gentios gerou grande revolta entre os judeus, a ponto de ser convocada uma reunião, um verdadeiro concílio em Jerusalém, para determinar, vejam, como seriam os próximos passos. Vejamos a seguir como foi o desdobramento deste momento marcante na vida da igreja. O termo para se referir aos gentios no mundo bíblico é do hebraico, que em latim é gentiles, que significa povo ou nação. Este termo é encontrado em Isaías capítulo 60, verso 3, que trata da redenção também dos gentios por meio do Messias.
quando analisamos os textos do Antigo Testamento, percebemos que havia uma distinção ou separação entre judeus e gentios. Mas um projeto de redenção já estava escrito por Deus para formar um só povo, pois havia o povo de Deus, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, e havia os outros povos ou nações, ou seja, aqueles que não vinham desta descendência direta. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 1 ao 4. Em pouco tempo chegou até os apóstolos e outros irmãos da Judéia a notícia de que muitos que não eram judeus também estavam se convertendo. De modo que, quando Pedro chegou de volta a Jerusalém, os crentes judeus discutiam com ele. Você andou se misturando com os gentios e até comeu com eles, acusavam. Então Pedro contou a eles toda a história. Segundo Moody, Lucas registra um passo final muito importante na expansão do evangelho aos gentios. Sua importância foi indicada porque Lucas registrou 2 vezes a visita de Pedro a Cornélio. Esse passo levantou alguns problemas difíceis, tais como o contato social entre os cristãos, judeus e gentios, e os termos da admissão dos gentios na igreja. Esta questão transformou-se no tema de conferência em Jerusalém em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Um centurião era um oficial do exército romano que comandava 100 homens e assemelhava-se no posto e função aos atuais oficiais subalternos. Cornélio era comandante da corte italiana. Esta tensão entre hebreus judeus e os gentios percorre toda a narrativa do Antigo Testamento e parte do Novo Testamento. A diferença, além de uma perspectiva genealógica, era também uma questão de diferença cultural, ética e religiosa. Estes conflitos e divergências fizeram com que, muitas vezes, esses dois povos entrassem em conflitos e guerras, aumentando ainda mais o desgaste entre eles. Quando olhamos para os livros de 2 Reis e 2 Crônica, constatamos que esses duelos ficam mais acirrados e constantes. No Novo Testamento, nos primeiros livros, ou seja, nos Evangelhos, até Atos dos Apóstolos, esse termo gentios se refere às nações não judaicas, seguindo a mesma ideia do Antigo Testamento. O livro de Atos faz, então, essa transição de inserção dos gentios como também povo de Deus. Não foi uma ideia fácil de aceitação, veja, como vamos ver mais à frente. Porém, o próprio Jesus, por vezes, já havia indicado em textos específicos como ele agia com os povos diferentes dos judeus. Isaías e Joel também profetizaram sobre os gentios e a salvação que viria sobre eles. A ordem de Jesus, em Mateus capítulo 28, verso 19, incluía os gentios. Neste plano, Paulo seria um personagem importante e fundamental para que houvesse, a partir de então, apenas um só povo. Paulo mesmo relata de forma detalhada qual era a situação dos gentios antes de Jesus. A chegada dos gentios na igreja primitiva revela o poder de unidade em meio à diversidade que o evangelho tem. O poder de Deus estava ao alcance de todos. E Lucas estava disposto a mostrar, em palavras para Teófilo, em sua segunda carta, como foi o início de tudo e como foram tratados
os próximos passos. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 19 a 21. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Segundo o Atos dos Apóstolos, introdução e comentário por Howard Marshall, só o grande cumprimento desta história e o fato dela ser contada, em efeito, 2 vezes indicam a máxima importância que Lucas atribui a ela com o contexto de Atos como um todo. Trata da questão decisiva da história da igreja primitiva, a saber, o reconhecimento de que o evangelho é para os gentios, bem como para os judeus. E torna claro que não se tratava de uma decisão meramente humana, veja, mas sim, foi resultado da clara orientação de Deus. As palavras de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34 até o 35, revelam a importância daquilo que Deus estava falando no coração dos apóstolos em submissão a Jesus. A experiência de Pedro em Jope, Atos capítulo 10, revela a vontade do Senhor sobre os gentios. Entretanto, essa transição não foi fácil. Além de Pedro, Paulo se tornou o grande pregador aos gentios, o apóstolo. Ele, no decorrer de suas viagens missionárias, deixa nítida a sua relevância para este povo. As epístolas aos Romanos e Gálatas destacam essa universalidade do evangelho para a salvação de todo aquele que crer. Um evento de extrema relevância para a chegada dos gentios foi o Concílio de Jerusalém, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, afirmando aquilo que já estava sendo pregado, mas agora, veja, estava sendo sistematizado por meio das declarações, sobretudo de Paulo e Barnabé, Pedro e Tiago. Em Atos, capítulo 15, verso 11, Pedro afirma: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ou seja, a salvação é pela graça, de forma que a circuncisão não seria uma condição para que os gentios que estavam se convertendo praticassem ou participassem ativamente da igreja do Senhor, impondo-lhes jugo que os apóstolos, veja, não haviam imposto sobre eles. A lei mosaica não seria colocada em vigor sobre os gentios. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 19. Portanto, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os estrangeiros que se convertem a Deus devam obedecer às nossas leis judaicas. Segundo o comentário bíblico Beckham, no concílio em Jerusalém, Pedro comparou este Pentecostes dos gentios ao Pentecostes original do capítulo 2 do livro de Atos. Ele disse: e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Da mesma forma como Deus tinha purificado os corações dos 120 no cenáculo, você se lembra disso? Quando eles foram cheios do Espírito Santo, ele também, veja, purificou os corações de Cornélio e seus amigos, quando o Espírito Santo caiu sobre eles. Em Apocalipse capítulo 7, verso 9, João registra a sua visão escatológica,
onde todas as nações, tribos, povos e línguas se reuniam diante do trono de Deus. Esse texto reafirma a evidência do evangelho na vida dos gentios, conduzindo-os à salvação pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. A forma de decidirem como lidariam com os gentios convertidos em relação à lei mosaica também foi de extrema importância para a sequência da igreja, chegando até os nossos dias. Tiago foi um líder moderador que deliberou sobre aquele tema com discernimento, sabedoria, diálogo e dependência do Espírito Santo. Este concílio de Jerusalém deixou um legado importante para a história da igreja, onde depois, veja, muitos outros concílios foram realizados. A inclusão e vida dos gentios no reino de Deus é, sobretudo, uma história de transformação genuína por intermédio do Senhor. Diante desta experiência, declaramos que Deus é soberano sobre todas as culturas, línguas e povos. Ele é Senhor. Deus se revela na história e por meio de sua palavra, assim como sua revelação especial, Jesus de Nazaré revela o seu plano redentor. Como vimos, o obstáculo à missão aos gentios era o que faria os judeus, observadores da lei, entrar em contato com pessoas consideradas impuras e com os alimentos delas, também considerados impuros. É este obstáculo que foi vencido na visão de Pedro. Não se dá base teológica para a rescisão desse aspecto da lei. No entanto, nesta etapa, mais tarde surge a pergunta de se os convertidos gentios devem ser circuncidados e obrigados a conformar-se à lei de Moisés noutro aspecto, que veio a ser causa de amargas contendas. Exatamente. Mas, conforme reconhece Lucas, esta questão não surgiu até que fosse iniciada a praxe de aceitar gentios na igreja. A salvação chegou até nós. Imagina que a salvação ficasse restrita a um povo. Você já pensou nisso? O que seria de nós? A fé em Jesus, sua graça e compaixão estão à disposição de todos os povos, línguas e nações. Pedro, Barnabé, Paulo e também outros foram ferramentas, canais do fluir do Espírito Santo para que a missão de Jesus fosse realizada. Sigamos o exemplo dos apóstolos na manifestação do poder de Deus a quem precisa de salvação. Eu finalizo perguntando: imagina o quanto foi difícil para os apóstolos e outros judeus cristãos entenderem que os gentios agora fariam parte da mesma família da fé. Fazendo uma análise da sua realidade, responda para si: quem são os gentios que você tem dificuldade de inserir na família da fé? Como vimos com Paulo, que era perseguidor da igreja, olhamos para pessoas e julgamos que elas seriam resistentes ao evangelho, a ponto de não ir nelas pregar e testemunhar a graça de Jesus. Existem grupos em nossas cidades que precisam ser alcançados. Elas são alvos da graça de Jesus. Consegue identificar este grupo no seu bairro ou cidade? Elabore então um projeto, pense num projeto para alcançar este grupo. Deus quer usar você contra mim
a todos nós e à igreja para alcançá-los. Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 12 e o tema foi a chegada dos gentios. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam, que frequentam o canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso genuíno com a palavra de Deus perto da sua casa. Faça uma visita, sem dúvida, você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixa a sua opinião, mesmo que ela seja contrária, pois toda vez que você assim faz, o YouTube entende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos, com as suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E assim você nos ajuda na divulgação desse material. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.